Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e na aula de hoje a gente estuda um pouquinho mais sobre ecossistemas brasileiros. Pode procurar que tem mais aula aí porque são muitos ecossistemas. E na aula de hoje vamos trabalhar com o quê? Vamos trabalhar com o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, Caatinga, que é a cara do Nordeste, e o Pantanal. Vamos começar falando do Cerrado? Como eu já te dei aí o spoiler, é o segundo maior bioma do Brasil. Então ocupam vários estados e ele corre um risco muito grande. Por quê? Cresce o desmatamento em muitas das suas áreas. Para quê? Por esse ponto que eu coloquei aqui. Agricultura. Há uma demanda e há uma busca de exploração nessa área para desmatar, para agricultura. Soja, cana, milho, algodão, que vai servir para alimentação, para área de combustível. Então o Cerrado ele tem sofrido um pouco com isso. Vamos falar sobre ele? Ele vai ocupar aí 12 estados do Brasil, então é bastante coisa. E uma coisa curiosa, que a gente sempre pensa assim, qual é a paisagem? Qual é a cara do Cerrado? E o Cerrado ele tem muitas caras. Eu coloquei aqui que o aspecto de vegetação dele ele é muito diversificado. A gente tem um nomezinho para isso, que tem fitofisionomias. Você fala assim, hã? Fito, a ideia de planta, então eu tenho fisionomias diferentes nesse cerrado. Eu não coloco tudo assim, você pensa, floresta amazônica, eu tenho aquela coisa mais de árvores de grande porte, eu vou ter uma região alagada e tal, só que eu tenho um padrão mais uniformizado. No cerrado não. Eu vou ter tanto a parte de árvores, uma parte mais florestal, uma parte mais savana, com arbustos menores, uma coisa mais campestre, então é bem variado mesmo. Porém, a gente divide, assim, de um modo geral, dentre essas várias fitofisionomias, esses vários tipos, como eu coloquei aqui, a gente pode dividir entre um extrato lenhoso, que é essa parte das árvores mesmo, árvores maiores, e aí eu tenho um destaque, porque essas árvores são, como está aqui nesse esquema, são árvores características, com esse caule torto. Elas têm raízes muito profundas que se avançam assim por metros e é interessante que é um tipo de vegetação. Esses caules, que na verdade são troncos devido à sua espessura, eles costumam ter uma camada mais espessa, resistente. Você fala assim, para que isso? O cerrado ele tem um ciclo de queimadas naturais. Olha aqui, eu pontuei aqui que enquanto o extrato lenhoso, as árvores maiores, tem essa característica mais tortuosa, essa casca mais resistente a quê? Ao fogo, que é comum que esse extrato herbáceo, ervas menores, pequenos arbustos, nas épocas mais quentes, mais secas, é comum que haja incêndios naturais. É uma condição, assim, é muito interessante, porque é uma condição daquela região. São incêndios que, naturalmente, eles podem surgir em pequenos focos e vão reduzir. Não estou falando de grandes queimadas, incêndios causados pelo homem, queda de balão. Não estou falando disso. São pequenos incêndios naturais. E isso é tão natural e é tão interessante que existem algumas espécies que as suas sementes, elas só germinam após passar pelo processo do fogo. Para você ver que é uma relação realmente muito natural. Então, esses caules assim tortuosos, eles têm essa característica. Eles têm as raízes profundas, alcançando água nos locais mais distantes e eles são resistentes a essas queimadas. Então, tem aquela queimada, esse tronco, ele resiste, então passou aquele tempo, ele volta a florescer e está tudo certo. E boa parte dessa vegetação que queimou e sumiu, desse extrato herbáceo, ele volta depois, eu tenho um banco de sementes no solo, e a vida continua, para você ver que é algo equilibrado mesmo desse ambiente. E aí, falando também do Cerrado, vamos falar de clima, né? O clima do Cerrado, a gente chama de um clima tropical bem marcado, onde eu tenho aí um inverno muito seco e um verão mais chuvoso. Isso é uma marca, assim, bem característica do Cerrado. Só tenho apenas a marca de 2 grandes estações. Eu não tenho aquelas variações das 4 estações mesmo. Em relação à questão do solo, já comentei com você que essas raízes, elas vão justamente a áreas muito profundas, porque o solo é muito profundo. Logo, essas raízes, elas alcançam a diferentes áreas, buscando aí água e buscando nutrientes. Esse solo, há uma mescla, há bastante solo arenoso, há em alguns pontos com solo argiloso, então é mesclado a questão do solo arenoso. E o último ponto que já abordei, que é a questão da agricultura,
que deve-se ter uma atenção para que não haja uma exploração demasiada desse bioma que é tão importante. A gente destaca como fauna a relevância aqui no Cerrado, tamanduá-bandeira. Tem uma diversidade incrível de insetos nessa região, o que acaba atraindo uma grande diversidade de aves também, tá? Então o Cerrado é rico em biodiversidade aqui no Brasil. Vamos avançar um pouquinho? Vamos falar um pouco então dela, da caatinga? A caatinga, ela se situa na região do nordeste do nosso país, mas no interior do Nordeste, já que na costa, boa parte está aí a Mata Atlântica. E aí, quando eu falo de caatinga, esse cenário, né, a gente lembra logo de cacto, um ambiente mais seco, e é verdade, o clima característico dessa região é um clima semiárido. Pouca chuva, seco, e é interessante porque as espécies que ali vivem são perfeitamente adaptadas a esse tipo de ambiente. A gente fala que nesse tipo de ambiente existe uma vegetação xerófita. Xero significa seco, ou seja, adaptadas a pouca disponibilidade de água. Uma das mais famosas está aí o cacto mandacaru, que é um tipo de planta que reserva no seu interior a quantidade de água, tendo então uma tolerância para suportar essa escassez de água. A outra característica dessa vegetação são vegetações baixas. Eu não tenho tantas árvores grandes, de grande porte na caatinga. Eu formo algumas ilhas de vegetação e, para lidar com a escassez e com a seca, é comum que haja perda de folhas, dando uma impressão de que aquelas árvores estão mortas. Mas quando chove, né, nos períodos aí de chuva, é impressionante a mudança. Muitos têm a impressão de que a caatinga ela é sempre muito seca, muito amarela, que não passa disso. E quando chove, a vida volta assim com abundância, folhas, flores. É muito interessante essa diversidade aí que acontece. Porém, essa chuva ela é bem escassa. Por isso acaba que a maior parte do tempo a paisagem ela mantém aquela aparência realmente de seca, de escassez de água. E se eu tenho que lidar com pouca água, eu tenho que achar onde tem essa água. Logo, essas plantas, elas têm raízes profundas, justamente para eu que ao alcançar essa água que está longe ali da superfície, já que é muito escasso. Avançando um pouco mais, vale falar que o tipo de solo da caatinga é um solo bastante seco, né? É um solo muito pedregoso, o que também oferta uma limitação para que algumas espécies cresçam em meio a esse ambiente. Um diferencial é que o solo da caatinga ele é rico em minérios. Tem diversos minérios, ferro, porém ele é pobre em matéria orgânica, justamente por conta da queda das folhas. Então, enquanto você vai pegar uma Mata Atlântica com uma serrapilheira, uma camada de folhas ali rica em matéria orgânica, aqui isso não vai acontecer. Uma coisa em relação à água desse tipo de ambiente. A caatinga, ela tem os chamados rios temporários. Em épocas de chuva, há a formação de alguns rios e que chega o período da escassez, o período da estiagem, esses rios eles secam. Então o rio temporário, ele surge uma grande diversidade de vida no seu entorno e quando há seca, a vida no entorno ela acompanha o rio, ou seja, ele se vai, a vida ao entorno também se vai. Vale destacar que a região, a população no entorno da caatinga, o que vive de fato nesse ecossistema, sofre justamente com essas condições, então há uma crise social, uma crise financeira muito grande. Vamos falar então de Pantanal? O Pantanal é uma das maiores planícies alagadas do mundo. E ele tem como destaque uma grande diversidade de peixes e, por consequência, de aves, justamente por sua característica dessa abundância de água. É um local, é um ecossistema que tem uma forte influência aí, tanto da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, e ele tem algumas características curiosas. Uma delas é a formação de lagos temporários. Como há uma movimentação dessas águas, em alguns momentos há uma volta, esses lagos secam, esses lagos voltam, então há a formação de alguns lagos temporários. E que vantagem isso traz? Esses lagos acabam sendo uma ilha, pequenas ilhas e acumulados de peixes que, estando ali aquele lago ativo, servem de alimento para outros animais e quando esse lago seca, aqueles peixes que ali estão, eles morrem, mas viram matéria orgânica. Então acaba sendo um solo muito fértil,
justamente por esse período cíclico do surgimento desses lagos que vão e que voltam. Vamos falar um pouquinho do clima do Pantanal? O clima do Pantanal, ele é um clima tropical. Então, são duas estações bem marcadas. O inverno seco e um verão muito chuvoso. A umidade relativa anual é muito grande, justamente pela alta evapotranspiração dessa região. Tranquilo? Pontuamos, então, características do Cerrado, bem diferentes aí da nossa querida Caatinga, e fechamos, então, no Pantanal, uma das maiores planícies alagadas de todo o mundo. Vem mais ecossistemas brasileiros por aí. Fique conosco e até a próxima. Tchauzinho!